provocação que faço é relativamente à busca de informações sobre a net, sobre a poesia, sobre o pensamento de net. Vou fazer este link com uma outra provocação que o professor Manuel Manza normalmente faz em relação à escassez de bibliografia. As bibliografias estão cada vez mais difíceis. Então, eu começaria por lançar um desafio ao professor Virgílio Coelho, que disponibilizasse, assim, de tempo em tempo, a sua vasta bibliografia, o pouco que vai a sua vasta bibliografia, porque é-nos extremamente difícil, muitas vezes, encontrar matéria sobre net que permita fazer releitura que da obra poética, que ao nível dos seus discursos, que, como disse bem na sua comunicação, muitos dos seus discursos foram durante muito tempo escondidos, não sei por que razão também, e que o nível de procura é exíguo. A minha comunicação é sobre a afrotopia em net, implicações atuais, e do ponto de vista metodológico vamos servir da literatura comparada, porque vamos comparar parte dos discursos de Neto desde 79 para trás até a comunicação em Dar es Salaam, aos discursos feitos em Dar es Salaam, e um bocadinho às comunicações que foi fazendo por algumas províncias em 1979, que vamos pôr em diálogo com a teoria afrotopia de Philwin Sara. E o que é que nós pretendemos fazer? Vamos tentar abordar isto em 3 tópicos. Primeiro, a liberdade versus interferências ocidentais. Segundo, marcas afrotópicas em Agostinho Neto. E a terceira, implicações do discurso afrotópico de Agostinho Neto na atualidade. Há uma tendência hoje um bocadinho nos países africanos, e não é diferente em Angola, da vitimização que se estabelece em relação ao Ocidente. Temos quase sempre a ideia de que todos os males que vivemos é culpa do Ocidente. Acredito que tem sua razão de ser, que tem suas implicações, tudo isto. Porém, temos de pensar que a África, os países africanos, desde 1960, começaram a alcançar a independência e até hoje tiveram tempo suficiente para não se deixarem levar na teoria da vitimização a que se tem condenado. Aliás, Agostinho Neto nunca defendeu o isolamento. Num dos seus discursos ele diz que o isolamento é impossível e é contrário à ideia de progresso técnico, cultural e político. Ou seja, mesmo Agostinho Neto defendia não o isolamento, mas digamos, a aproximação entre as partes, independentemente da geografia, se é em África, se é na Europa. Entretanto, esse estreitamento não deve representar um desnivelamento ao nível das relações. Ou seja, não pode se estabelecer uma relação de igualdade se um aparece como mendigo e o outro aparece como sendo aquele que dá, aquele que define as estratégias todas. Infelizmente, a culpabilização ou a vitimização que se vive hoje anda à deriva deste rebote. Porquê? Temos Estados africanos extremamente dependentes e que se deixam e passam-nos a ideia de que seguem uma geopolítica externa, e quando cada um dos líderes, cada um dos governos tem suas próprias cabeças. Então, o que é que nós defendemos aqui? Defendemos que seja necessário compreender, rebuscar e pensar à luz das teorias, à luz do discurso e do pensamento de Agostinho Neto, para se redesenhar a forma de governo, as várias estratégias que se viram. Neto
clamou pela necessidade de assumirmos os nossos próprios destinos. Por exemplo, um poema de lição, um poema que dá título à obra Renúncia Impossível, também, que foi escrito em 1942, ele demonstra ter consciência de que a liberdade só seria real se houvesse autodeterminação histórico-sociológica. Quando diz, por exemplo, de forma irônica, que não creio em mim, não existo, não quero, eu não quero ser. Nestes fragmentos, o sujeito poético de Neto assume que a sua identidade e realidade foram forjadas pelas potências colonizadoras. Por isso, anula-se para, partindo de um ponto específico, definir o seu percurso de vida. Não é segredo para leitores um bocadinho mais atentos que as potências ocidentais têm interesses políticos, sobretudo económicos, nos Estados africanos. Têm todos. Quando se fazem doações ou oferecem seja lá o que for, há um interesse económico por detrás. Porém, em 1974, no dia 7 de fevereiro, numa conferência na Universidade de Dar es Salaam, Agostinho Neto, sobre influências externas, dizia: sem os capitais de outros países, sem os crescentes investimentos, sem a cooperação técnica, sem as cumplicidades a vários níveis, a transformação radical já se teria verificado há muitos anos. Entendemos nós que a transformação radical de que Neto se referia neste discurso é essencialmente o progresso socioeconómico. E um ano antes da independência de Angola, Neto defendia que a luta do povo pelo poder político, pela independência económica, pelo restabelecimento da vida cultural, pela desalienação, pelas relações com todos os povos numa base de igualdade e de fraternidade, são os objetivos da nossa luta. E respondendo à pergunta que já não me lembro o senhor ter feito, se os ideais de Neto terão sido alcançados. A resposta está justamente ali. A libertação do poder político, no caso das forças coloniais, sim, foi alcançada. Mas muitas outras lutas que já estavam na altura engendradas ainda não foram alcançadas. Aliás, num outro discurso feito no dia 20 de janeiro de 1978, Neto diz o seguinte: uma das consequências da falta de liberdade é o subdesenvolvimento econômico, científico, técnico e cultural. Logo, tal desiderato só seria possível, na visão de Agostinho Neto, pensando África e Angola, no caso em particular, a partir de referentes endógenos e em benefício dos filhos da terra. Daí a compreensão que depois se faz nos discursos que vai fazendo sobre as lutas de classe, sobre a destruição das minorias que queriam controlar o poder e que infelizmente tal destruição não foi possível como se vê hoje. Temos uma minoria que controla tudo e todos e uma maioria que, enfim, tem que pedir esmolas. No poema Adeus à Hora da Largata, prevê-se o hino da liberdade pela abolição da escravatura, mas a vida por que se buscava não foi ainda encontrada, porque a busca pela luz não representa ainda a autonomia da consciência daqueles que assumiram a difícil missão de conduzir os destinos dos angolanos. Talvez seja por isso, mesmo uma provocação àquilo que o professor Virgílio Coelho falou, talvez seja esteja aí mais alguma razão do abandono a que a União, por exemplo, sofre do governo. Por uma razão muito simples. Estão na União fazedores de arte, estão na União críticos, essencialmente, estão na União pessoas que, através do terceiro espaço, batem insistentemente no sistema, ou no partido da situação, como se costuma dizer. Então,
são também vistos, esta é uma leitura que eu faço, são também vistos como os do contra, como aqueles que, se tiverem mais poder, vão certamente ressuscitar alguns mortos que não interessa ressuscitar. Daí seriam abandonados para que nada possa ser feito. Alcançada a independência política, os governantes não foram capazes de pôr em ação o pensamento de Neto, segundo o qual é preciso libertar o homem não só do escravagismo colonial, mas ainda de qualquer forma de dominação social no interior de cada país. Nenhuma classe deve poder explorar a outra. Na espécie humana, os direitos são iguais e o bem-estar de cada um deve depender apenas da sua capacidade de trabalho. Quando nós olhamos para a Afrodopia, estamos a olhar para um conceito criado por Phil Sarr, através da obra com o mesmo título, e ela é, no fundo, uma visão de África, partindo de África, sem vitimização nem excessivo pessimismo. Ou seja, é uma reflexão endógena à volta do futuro político, econômico, social e cultural de África, capaz de ser metáfora do seu próprio projeto. Assim sendo, o desenvolvimento de Angola deve significar a consideração das particularidades culturais dos povos a quem se pretende que venham a beneficiar das estratégias a serem desenvolvidas. Agostinho Neto demonstra possuir conhecimento da realidade ficcionada nos seus poemas e descrita nos seus discursos, mas é na sua face de político que se transforma num afrotópico, na sua faceta de político, essencialmente. Provavelmente por semelhanças entre este projeto filosófico, a Afrodopia, desenvolvida por Phil Sarr, e os postulados de negritude e de realismo. Depois, vamos olhar para aquela luta de classes, a distribuição equitativa dos recursos da terra, que, na visão de Neto, implica uma visão descomplexada que considera as particularidades e as realidades das obras. Em vez de voltar, por exemplo, o sujeito poético assume-se como um ente coletivo e aberto para a partilha das benesses proporcionadas pelo país. Num outro poema, A Voz Igual, onde diz: construção e reencontro do caos para o reinício do mundo, para o começo progressivo da vida e entrar no concerto harmonioso do universal digno e livre do povo com voz igual. Ou seja, o sujeito poético aponta para a necessidade de se definir um reinício e, a partir dele, progredir e apresentar-se no cenário universal de forma igualitária. Antropocentricamente, e aqui sou um suspeito para falar sobre essas questões do ponto de vista antropológico, diante do professor Virgílio Coelho, que é antropólogo, como todos sabemos. Mas, do ponto de vista antropológico, nós somos um povo cuja produção e distribuição de bens é orientada pela ética social que garante a subsistência para todos. Preza-se, no fundo, o bem-estar da coletividade. E como o professor Virgílio também já disse, parece que o projeto pensado por Neto foi rasgado ao meio e jogado ao ar. Ou seja, continuou-se a alimentar o individualismo em vez da coletividade. Consequência, temos a estrutura que temos. Já naquela altura, em depoimentos que chegam aqui nós, por exemplo, fala-se dos governantes que tinham de comprar ou pagar as suas próprias coisas e não mandar. Fala-se do presidente Neto que, ao solicitar um televisor, não lhe queriam mandar a fatura. E ele ordena que lhe mandem a fatura e que nem sequer coloquem em nome do gabinete da presidência, mas que colocassem em nome dele. E ele diz mais: quando sair, vou levar o meu televisor. O televisor é meu, só eu que está a comprar. Ou seja, aquela cultura da impunidade, a cultura da apropriação do erário, era já uma preocupação na época de Agostinho Neto, e que nós precisamos compreender muito e perceber que, no
fundo, a mudança do estado de coisas que vivemos hoje pode ter como ponto de partida a compreensão deste pensamento de Neto, dos discursos de Neto, e talvez a aplicação, talvez não seja a aplicação tal como Neto desenhou, tal como Neto desejava na altura, porque o contexto é outro, as pessoas são outras, mas podemos sempre ter subsídios e aplicá-los e seguir adiante. Sim, rapidamente e já para terminar. A obra poética e os discursos de Agostinho Neto continuam a respingar na atualidade. Por exemplo, no poema Sombra, apresenta-se um sujeito poético sonhador a quem se lhe pede que volte à realidade e deixe de ver luz onde só há trevas. Se por um lado o poema descreve o contexto de colonização, por outro, pode encontrar uma leitura possível no contexto sociopolítico angolano atual e africano em geral. Afinal, a África é África. Ela existe de forma autónoma, mas desde os primórdios perdeu a sua autonomia na medida que se foi abrindo para o estrangeiro. Ou seja, nós temos de ser capazes, ao nos abrirmos para o estrangeiro, ao permitirmos que os estrangeiros cheguem, temos de ser capazes de sermos nós mesmos a pôr ordem. Temos de ser capazes de nós mesmos a definir o raio de ação dos estrangeiros, que certamente virão para contribuir, e aqueles que não vierem para contribuir podem ir embora. Não precisam nem sequer entrar. Temos de ser capazes de olhar para isso. Porque, do resto, vamos continuar, como eu costumo dizer, a sermos estuprados, porque não temos a casa arrumada e vamos continuar sempre perdidos. Neto tem consciência disso e escreve nos seus poemas, por exemplo: já foi senhor, foi sábio, ainda no poema Sombra, melhor. Já foi senhor, foi sábio antes das leis de Kepler, foi destemido antes dos motores de explosão. O sujeito poético assume-se como sendo necessária a busca de todas as Áfricas do mundo, ou seja, que os africanos, independentemente do lugar em que estiverem, devam assumir-se como modelos positivos, não tenham de replicar valores alheios, assim por, mas que consigam, sendo autônomos, ombrear com o outro. E um cuidado que nós devemos ter é sempre, entendo, olhar para nós, validando as nossas particularidades, considerando as nossas diferenças, mas estabelecermos um mecanismo de igualdade, de bem-estar para todos. Muito obrigado.